Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Cada vez mais perto do Tour de France, faltam 2 edições, essa e mais 2 Gregário Radios para ter começo do Tour de France, dia 1º de julho. Lembrando que vai ser uma sexta-feira, hein? O Tour de France imitou o Giro de Itália, vai ter um descanso na segunda-feira, no 4º dia de prova. A prova larga na sexta-feira, dia 1º de julho, na Dinamarca. E a gente vai falar muito sobre isso, porque o Dauphiné acabou esse final de semana, tá rolando o Tour da Suíça. A prova está bem pertinho do final, eu tô com uma cola aqui ao vivo na ESPN, faltam 5 km para o final por lá, uma fuga tenta vingar, e comigo aqui o Nicolas Sessler já entrando para conversar um pouco com a gente sobre tudo que rolou. A expectativa para o Tour é enorme, a vitória da Jumbo-Visma com o Primož Roglič e o Jonas Vingegaard no Dauphiné foi muito impressionante, mas a partir de amanhã também tem, a partir de quarta-feira tem o Tour da Eslovênia. O Nicolas Sessler vai estar lá, vai correr a prova ao lado do Tadej Pogačar, vai contar pra gente aqui um pouco também sobre essa expectativa. Deixa eu colocar o Nicolas na área, a gente tem muito assunto legal para falar, fica ligado com a gente e vamos nessa. Nicolas Sessler, muito bem-vindo! Fala, capitão. Fala, galera. Beleza? Tá frio aí, rapaz? Putz, grila, cara, tá um frio de dar dó. Pô, Admiro quem saiu pra pedalar. pô, eu tô sabendo que tem um podcast no ar, de um pessoal do Gregário. Eles mandam muito bem, cara. Eles fizeram um podcast na sexta-feira passada, dando todas as dicas de nutrição, como se vestir e de aventuras no frio. Se quiser, dá um confere lá. Os caras são bons, viu? É só se vestir bem, né, Nicolas? E deixar a preguiça de lado, né? Mas o fato é que o frio tá incomodando mesmo. De fato, o programa ficou muito legal. O Fabiano Belli é um figuraça, cara. O cara que pedala a menos 20 graus e pedala em lago congelado e faz de tudo. Sem dúvida é um podcast que eu recomendo para todo mundo que pode Ele, ouvir. ele me escreveu, cara. Eu acho que ele vai estar na Eslovênia essa semana. É, Ele mora na divisa com a Eslovênia. Exato, na terceira etapa, alguma coisa assim, se bobear vai ter encontro gregário por lá, inusitado. Pô, vamos começar falando um pouquinho disso, Nicolas. Como é que está a sua expectativa para correr essa prova? Alinhar num pelotão de altíssimo nível, entre outros, com o Tadej Pogačar, né? É, uns pangarés aí, coitados, né? Sim, pô, animado, né, cara? Sempre que a gente tem oportunidade de largar uma prova desse nível, é algo que a gente tem que agarrar com as duas mãos e dar o melhor. Tanto para levantar a bandeira da equipe como a bandeira do Brasil, né? Pô, é um orgulho você correr com esse pessoal que a gente assiste na televisão o tempo todo e essas oportunidades a gente não pode deixar passar. É uma prova de bom nível, né? O start list de peso, como você falou, o Pogačar fala por si só. E nós vamos para mostrar que nós não temos nada que perder, só o que ganhar. Mostrar, Que colocar a legal. cara e dar o melhor. Sem dizer que é muito legal também, né, aí do aspecto jornalista, entre aspas, você tá dentro do pelote, você vê essas pessoas e tudo isso que a gente comenta aqui, né, é muito diferente de quando você tá dentro do pelotão competindo com o cara, vendo a expressão corporal, vendo como que ele tá, a hora que ele ataca, se ele não ataca, como que é e sentindo na pele como que é isso, né? É muito legal unir os dois mundos. A gente aqui na Gregário é um privilegiado de ter você e de ter não só você competindo, mas você trazendo essa informação para a gente, essa interação com o ciclismo profissional de uma forma tão. Você é um ciclista profissional, né? Mas aqui, como você mesmo disse, Nas você horas também é um vagas. jornalista e compartilha com a gente essas informações. Falando em o que você, das suas impressões, Nicolas, o que você achou do Dauphiné que rolou essa semana, terminou domingo, uma cena icônica ali com o Jonas Vingegaard e o Primož Roglič cruzando de mão dadas na linha de chegada, 2 ciclistas da Jumbo-Visma, fizeram primeiro e segundo também na classificação geral. Um bom trabalho da Jumbo-Visma ao longo de toda a semana, né? A gente lembra do Wout van Aert, que venceu a etapa, liderou, fez a presepada de comemorar e o Davi Gaudu passou por ele na linha de chegada. Mas, enfim, um grande evento de aquecimento para a Jumbo-Visma e principalmente de motivação, né? Mas eu queria a tua opinião. O que você achou dessa semana? Te impressionou a Jumbo-Visma ou não? Pô, como não, né?
Como não ter impressionado, né? Foi realmente um statement, né? Eles fizeram ali uma demonstração de força e do poderio da equipe de cara ao Tour de France para tirar qualquer dúvida do que eles são capazes, né? Lembrando que para quem a galera no Brasil deve ter acompanhou mais o Dauphiné, né? Uma vez que ele foi transmitido todo pela ESPN e agora a gente tem também o Tour da Suíça essa semana sendo transmitido. Como a gente já falou no programa da semana passada e explicar um pouco para o pessoal, tanto o critério do Dauphiné, como o Tour de Suíça, como o Tour da Eslovênia, são provas que os principais atletas que vão para disputar o Tour de France usam como aquele último treinão de luxo, aquele último apertão antes de ir para o Tour de France, né? Normalmente eles seguiram uma rotina onde eles fizeram um pico de performance em abril, alguma coisa nesse sentido, para as clássicas de Ardenas, ou enfim, função de qual fosse o objetivo, eles dão uma tirada no pé, fazem um período de training camp e voltam a competir no mês de junho para estar em pico de performance em julho no Tour de France, que seria então daqui 15, 20 dias. Então é muito legal a gente ficar de olho, né? A chamada de o que acontece nessas provas, porque a gente tem bons indicativos, indicadores. A gente pode ver quem está bem efetivamente, né? Então foi justamente o que a Jumbo-Visma indicou, que eles têm uma equipe, se havia qualquer dúvida, o Wout van Aert entrou voando e dominando. Não pode se duvidar nada do que ele é capaz. Se tinham dúvidas com relação aos gregários da Jumbo-Visma, Steven Kruijswijk, Tiesj Benoot e toda a equipe fizeram um exemplo animalesco. Por exemplo, na etapa de ontem, quem teve a oportunidade de assistir, o que o Steven Kruijswijk fez foi uma coisa impressionante. Ele deixou o pelotão em 4 ciclistas. O Jonas Quando ele saiu. o Roglic e o Ben O'Connor. É dizer, para quem gosta de números, né? Ele fez, por exemplo, os primeiros 18 minutos da Serra. Eles subiram a Serra mais ou menos, eles baixaram 2 minutos, praticamente 1 minuto e 44, com relação ao recorde anterior, que era do Jakob Fuglsang, em 2017. Só para a gente ter uma noção. 1 minuto e 44 é muita coisa. E o Steven Kruijswijk, fator elemental. Ele subiu esses primeiros 18 minutos, 18, 20 minutos que ele estava na ponta, para 6,4, 6,5 watts por quilo. Para quem está um pouco mais familiarizado com números e watts, isso é muita coisa, Leandro. Eu posso te dizer. E ao final de uma semana de prova, e ao final de uma prova que subiu foi o Colombier, acho que foi ontem, né? Ele subiu uma montanha nova também, né? O Solas. Exato. Ô, Nicolas, deixa eu só te interromper aqui, porque tem corneta. Ganhou a fuga na volta da Suíça agora com o Lexon, da DSM, e o ciclista da F Education, que chegou batendo sprint e comemorou a vitória. Tá aqui no pós-prova aqui, todos os ciclistas debochando dele, inclusive o pessoal da UAE comemorando junto com ele, fingindo que a vitória era dele. Foi o Alberto Bettiol que comemorou ali por engano, não sabendo que na frente tinha um escapado que já estava celebrando ali alguns segundos antes. Então essa segunda vitória da etapa da Suíça, que ontem ganhou um cara completamente desconhecido, aleatório quase, o Stefan Williams da Bahrein Victorious, uma grande surpresa ali. Não estava de forma alguma entre os cotados para vencer essa primeira etapa ontem, e hoje um ciclista na fuga, o Leknesson da DSM, o norueguês, que conseguiu um importante resultado batendo o pelotão, chegando ali escapado para a surpresa inclusive do Bettiol, que comemorou. Fica aqui o registro, Nicolas, para a gente voltar a falar um pouquinho do que foi a Jumbo. Hoje eu estava lendo que o Rohan Dennis talvez não esteja na melhor forma, faltam 3 semanas para o Tour de France, né? Tem que estar na ponta dos cascos, né? Mas a Jumbo-Visma apresentou, como você mesmo disse, bons números e bons resultados, né, nesse Dauphiné. Existe, a gente falou isso até na semana passada, uma tendência, né, um cuidado para não queimar, para não chegar muito forte no Dauphiné e não estar no seu melhor no Tour de France. Isso é um risco que a Jumbo corre, ou você acha que eles conseguem administrar isso? Ontem, na última montanha, não pareceu que eles estavam assim, dando tudo que eles tinham, não. Principalmente os 2 líderes ali. Você acha que existe esse risco do
do Roglic já ter entregado o resultado que ele tinha para entregar nesse primeiro semestre, agora no Dauphiné? Existir o risco sempre existe, né? O corpo humano não é uma ciência exata e por mais que eles tenham um grande conhecimento do desenvolvimento de forma deles e tenham aprendido com erros de outros anos, né? Lembrando que o Roglic, o primeiro ano que ele perdeu para o Pogacar foi um pouco isso, né? Ele entrou voando no Tour, ganhou, parecia que estava certo que eles iam ganhar e no final, pimba, Pogacar pegou a camisa amarela no último dia de contrarrelógio na subida, né? A gente lembra das imagens do Dumoulin e do Van Aert que não podiam, ficou marcado, né? Então existe o risco, existe sempre. Você pode ficar resfriado, você pode ficar, enfim, N coisas podem acontecer. Acredito nisso? Não. Eu acho que eles certamente periodizaram, controlaram, fizeram uma temporada olhando para isso. O Roglic levantou o pé mais cedo, ele acusando uma lesão no joelho e depois foi fazer um training camp, voltou a competir. A gente viu ele muito próximo, e até em análises de números, muito próximo do melhor dele, porém eu acredito que ainda com essa pequena margem de progressão. E eu acho, Leandro, que o grande trunfo da Jumbo-Visma, de cara ao Tour de France, né, é o poder da equipe. E o fato do Jonas Vingegaard tá evoluindo e dando esse step up e já no Dauphiné tá nesse nível de performance de acompanhar o Roglic e tá quase tão forte, se não mais, permitirá a Jumbo no Tour de France jogar algumas cartas de atacar com os dois, mais do que pensar em um gregariando para o outro. Porque na realidade, hoje é a única maneira que eles têm de vencer o Pogacar, porque o Pogacar é mais forte. Então eles precisarão jogar aí um pouco com a qualidade da equipe. Isso eles têm, né? Todas as provas que eles entraram com a equipe A, eles demonstraram isso, né? A gente pode lembrar lá da Paris-Niça, quando eles venceram aquela etapa, a primeira etapa com os três escapados, né? O Os três, Laporte, o Van Aert e o Roglic. Aqui no Dauphiné eles claramente fizeram gato e rato, brincaram com o pelotão. Pode parecer até ridículo, né? Uma equipe conseguir brincar tanto com um pelotão do Tour profissional, mas claramente eles estão esse pouquinho acima dos outros. Eu acho que, e aí é mais uma impressão do que um fato, que a equipe da UAE ainda não se demonstrou ainda tão forte quanto é a equipe da Jumbo. A Jumbo é uma equipe muito mais sólida. Mas eu acho até que o Pogacar vai ter bons gregários para essa edição do Tour de France, mas não tem um plano B. A equipe não tem um plano B como a Jumbo tem com o Vingegaard. Eu fico curioso para ver como é que o Vingegaard pode acrescentar no embate direto com o Pogacar, mas é sem dúvida um nome que pode oferecer uma alternativa. Eu acho que essa é uma das grandes curiosidades que a gente tem para esse Tour de France, assim como eu tenho muita curiosidade para saber como é que a Ineos vai correr esse Tour de France sem um claro favorito para a classificação geral. Não sei o quanto que eles vão entrar na briga tentando brigar para um terceiro lugar. A gente viu o Theo Guggenhardt não andando bem na última etapa do Dauphiné, mas vinha fazendo uma prova ok, mais longe dos principais nomes, né? Eu acho que esses nomes aí, o próprio Geraint Thomas também, não está aí protagonista nesse momento da temporada. A gente fica muita dúvida do que vai arrumar. Mas tomara que bagunce a prova, né? Isso eu acho que essa é a principal impressão. Lembrando que o Filippo Ganna ganhou a crono. A vitória da Ineos nesse Dauphiné foi com o Filippo Ganna. O Wout van Aert ficou em segundo no contrarrelógio e ficou em segundo também na etapa do Gaudu. Depois ele ganhou mais uma etapa, então o Van Aert sai com 2 vitórias de etapa, uma camisa verde aí, talvez seja até um prenúncio do que pode acontecer no Tour de France. E a gente teve algumas vitórias também de 2 ciclistas da Total Energies, né? O Villermoz, que a gente chegou a falar semana passada, e o Ferron, uma vitória bonita também na fuga, já ao longo dessa última semana. Só para a gente amarrar aqui, o Carlos Verona, da Movistar, ganhou também uma etapa na fuga. E primeira vitória dele na carreira, aos 29 anos de idade, né? Uma coisa bem... Quinta vitória World Tour em 3 anos para a Movistar. É pouquíssimo, mas ao mesmo tempo é um alento. É melhor ganhar do que continuar naquela coisa toda, né?
E para fechar, o Ben O'Connor fechou o pódio, ficou em terceiro lugar da G2R. Também é um nome que a gente deve ver andando entre os melhores no Tour de France. Ganhou uma etapa ano passado, né? A gente sempre lembra disso. Mas bater de frente com os eslovenos, eu acho que é uma coisa que esse ciclista não deve conseguir ainda nesse ano. Vamos ver. Isso é uma questão que a gente vai responder aos poucos, Nicolas. A gente tem bastante. A primeira semana do Tour de France vai ser muito tensa e muito emocionante. E pode ser que algum ciclista tenha dificuldade para vivenciar isso e poder dar mais emoção, né, nessa disputa, perdendo um tempo, ou um furo, ou um problema mecânico. Aqui, o Vale Pedal fazendo a pergunta que eu ia te falar, porque apesar de todo esse domínio da Jumbo nas provas que ela entrou no time A, a gente não teve ainda um embate clássico declarado da Jumbo com o Pogacar. Estão guardando para o Tour de France, né? E eu acho que isso é até bom. A gente falou disso aqui já em outros programas. Eles meio que se evitaram o ano todo, né? Se evitaram o ano todo. Esse conflito direto, até por eu acho que um desgaste físico e mental, de certa forma, né? E o Tour de France vai ser o grande embate entre as duas forças principais. É difícil dizer até, né? Você perguntou de outsiders e outras pessoas. A gente vai ver agora o Tour de Suíça, como que pode ser. A Bora tem uma equipe forte, né? Lembrando que eles ganharam o Giro de Itália. Então eles vêm com o Vlasov claramente em forma. Ontem eles utilizaram muitos ataques e contra-ataques. Eles vêm também se eu não me engano, os outros líderes eram Vlasov, Bushman e o Schaffman. Seriam os 3 líderes da Bora pro Tour. Mas ainda assim, é difícil a gente enxergar um terceiro nome. Você citou o Ben O'Connor, por exemplo. Eu já tinha visto algumas entrevistas e algumas conversas dele com o Dylan, meu companheiro de equipe, já que os dois são australianos e moram próximos. E ele falando, não, eu realmente acredito que eu posso, pouco a pouco, evoluir para ser um DC contender nas provas de uma semana. E meu objetivo é fazer um pódio numa dessas provas World Tour de uma semana. Mas ele claramente sabe que ainda não é. A gente tem um Romain Bardet, também pode ser um nome interessante. E a gente tem vários outsiders, Daniel Martinez, na Ineos. Quer dizer, tem gente boa, sempre tem. Mas realmente, Jumbo-Visma e Tadej Pogacar estão fora da caixa hoje, né? E eles são capazes desses números que os outros não são, né? E essa é a realidade do ciclismo atual. Eu acho Limita um pouco a dinâmica da prova nesse sentido. O Henrique Mas, a gente citou o Movistar, né? Ele que teve uma semana do Dauphiné complicada, caiu, se arrebentou, depois abandonou, tal. O Carlos Verona salvou a semana da Movistar. E eu vejo esse pessoal de novo. Muita gente correndo para fazer top 10, top 5. Pela questão dos pontos UCI que a gente já vem mencionando em diversos programas também, né? Então, por exemplo, o Movistar tá meio com a corda no pescoço aí na questão do ranking, né? Eles precisam fazer um resultado. E para eles, às vezes, fião, faz quinto e resolve, mas a gente precisa dos pontos. Pode ser que muita gente corra nisso, né? Eu também estou curioso para ver como é que vai ser, e eu acho que a gente corre um sério risco de ter que torcer um pouquinho contra o Pogacar para ver um pouco mais de emoção. Sabe, um furo, uma perda de tempo ali nos pavês da quarta etapa, para ver se a gente vai ter ali alguma emoção, algo diferente que dê essa bagunçada na disputa, porque senão vai estar muito monopolizado, tanto nele quanto no Roglic. Vamos ver como que acontece. Aqui, uma outra pessoa aqui, o Wesley, perguntando pelo Bernal. Talvez a expectativa, Wesley, ele já está pedalando, né? É um retorno que já surpreende por si só, a gente já fica feliz de ver isso. Ele acredita que ele pode correr uma prova ainda esse ano, mas eu acho que ele não vai correr para disputar uma volta esse ano. Aí seria uma grande surpresa se ele conseguisse uma recuperação tão grande assim. Quem sabe o ano que vem, né? Vamos ver como é que seja o passo a passo dele. Lembrando que ele está ali com o Alex Batilli, lá em Mônaco, o brasileiro, fisioterapeuta, junto com ele ali, tentando ajudá-lo o máximo possível. O fato de ele estar pedalando, para mim, já é o mais legal. Cada dia ele está um pouquinho melhor. Vamos ficar na expectativa. Agora, Nicolas, você falou da volta da Eslovênia, lá a gente vai ver um pouco da expectativa, da forma como está o Tadej Pogacar, principalmente, né? Mas tem outros muito bons ciclistas por lá.
Vai ter também essa semana a Ruth do que vai ter alguns outros nomes, principalmente ali o Nairo Quintana vai correr essa prova pela Arkea, na sua preparação para o Tour de France. Vamos ver como é que ele chega na prova. E tem também o Baloise Belgian Tour, que não é uma prova com contenders, mas é uma prova com velocistas, né? A gente tem ali principalmente o Fábio Jacobsen, que bateu o Caleb Ewan essa semana numa prova de nome quase impronunciável, mas eu anotei aqui, eu tenho uma cola, Nicolas. Elfsteronda. Como é? Elfsteronda. E aí tem o nome de um patrocinador novo que eu não lembro agora no começo. Bruges. Não, o nome eu acho que o Baloise Belgian Tour, né? Que é o Baloise, mas essa aí, Elfsteronda, enfim. O que eu queria dizer, que eu acho que não é uma aula de pronúncia aqui, é que o Fábio Jacobsen vai como o melhor ciclista, o melhor velocista da atualidade, né? E bateu o Caleb Ewan, que é o velocista da Lotto, que correu o Giro e que deve liderar o time no Tour. Mas no Baloise, ele vai concorrer com uma grande sensação da Lotto, que é o Arnaud Delis, que é um ciclista que já tem algumas vitórias essa temporada. E eu particularmente acho que se o Arnaud Delis conseguir bater o Fábio Jacobsen no sprint no Tour da Bélgica, vai ser um alvoroço deixar ele de fora do Tour de France. Não que eu entendo que a equipe, ele, todo mundo está tendo a noção mais sensata que não precisa ser esse ano. Ele é neoprofissional, acabou de subir, é muito cedo, né? Ele não tem vamos dizer, é uma questão de queimar o cartucho do cara muito cedo. Ele ainda não tem essa carcaça de treinamento e evolução e maturidade física até para uma prova com tanto estresse como seria um Tour, por exemplo. Esse é o conceito. Agora, e aí, por lá também vão ter outros velocistas de porte, como o Sam Bennett, alguns outros ciclistas que vai ser legal de acompanhar. Lembrando que essa prova vai passar no The Sports, eu vou estar lá com o Sidney White todo dia ao vivo comentando essa prova. E essa semana também, Nicolas, vale lembrar que o Olav Koy, da Jumbo-Visma, ganhou 3 etapas de geral lá na Holanda, no ZLM Tour. E ele também tem 20 anos. E ele e o Arnaud Delis são talvez os caras que estão mais promissores aí no sprint, ou que estão mais transformando essa temporada como uma afirmação deles. Eu acho que essa é uma boa discussão depois. Eu acho que o Koy é mais sprinter puro que o Arnaud Delis, mas são dois nomes que vão chamar bastante holofote aí, nos próximos anos. Eu acho que uma nova geração já desponta e desponta forte com esses dois nomes. Não sei você acompanhar tem uma preferência. essa evolução, né, de novos nomes aparecendo e gente fazendo frente e botando a cara aos que já esses nomes consolidados, né? Importante para a história do esporte, né? É legal você ter os superstars, como se transformaram um Van der Poel, um Van Aert, um Pidcock, um Roglic, um Pogacar, mas é preciso essa renovação, né? E continuar. Porque, no final das contas, o esporte depende disso, né? E que exista e que continuem aparecendo novos talentos e novos ídolos. E vai ser assim que os caras vão aposentando, né? Tipo, a nova geração chega, vai empurrando, empurrando, empurrando até achar o seu espaço. E não é diferente nesses exemplos que a gente citou. Lembrando, Nicolas, uma outra notícia muito importante é que a gente está falando das provas pré-tour. A gente vai ter uma prova que começa junto com o Tour no Giro Feminino, que é o Giro de Itália Feminino, é o Giro Rosa, que é uma prova legal que a gente vai acompanhar aqui também. A gente já fez até algumas coisas especiais sobre essa prova, é uma prova sempre legal de acompanhar. Mas a gente tem os campeonatos nacionais agora. Na data, o Brasil é a prova masculina, né, no domingo 26, mas o evento começa dia 22. Aqui no Brasil vai ser em Palmas, no Tocantins, o Campeonato Brasileiro. E vai ser assim por vários outros países também, onde a gente vai conhecer os novos campeões nacionais. Aqui no Brasil, a gente cita a volta de Goiás, que aconteceu essa semana, que é uma volta que tem Master, que tem Sub-23, é uma prova bem legal e que sobrevive, né, mais do que tudo nesse cenário que é tão difícil de acontecer. A gente vai falar um pouco mais disso no programa de sexta-feira, né, Nicolas? Mas é tão difícil manter uma volta em alto nível aqui no Brasil e a volta de Goiás é uma delas. A vitória ficou com o Euler Magno, da Funvic, que deixou em segundo e terceiro um amigo seu, o João Pedro Rossi, da Swift, e o Christian Egídio, o
conhecido como Gordinho, que eu não tenho a menor coragem de chamar ele de Gordinho, né? Gordinho sou eu, né? Mas os dois ciclistas da Swift Carbon que ficaram em segundo e terceiro nessa geral. A gente sempre lembra, é sempre legal citar que o Euler ganhou uma prova amadora, ganhou o Giro de Itália Ride Like a Pro. É um ótimo escalador, é um ciclista que sobe muito bem, pequenininho, levinho, e agora conseguiu uma prova oficial de altíssimo nível também, equilibrando esses dois mundos que a gente tem convivido tanto, né, Nicolas? Das provas amadoras e das provas elite no ciclismo brasileiro. Encontrar esse equilíbrio, né? Mas é muito legal e a gente tem que mencionar e ter muito respeito pelo esforço de provas que ainda existem, provas de verdade, né? Vamos falar oficiais, como você falou, uma volta do Goiás, pô, são 5 dias, né, de prova e realmente é preciso que exista continuidade nesse tipo de evento e merece. E você vê como a dinâmica de correr uma prova assim, os bons talentos já começam a se destacar, né? Mesmo num pelotão brasileiro. Então é muito legal poder acompanhar a continuidade de uma prova dessa, uma prova que tem um pouco de tudo, né? Tem contrarrelógio, tem etapas duras com terreno quebra-pernas, alguma coisa que pode chegar no sprint. E hoje vem se consolidando talvez como, se eu posso dizer, a principal volta do país, né? No Brasil. É, é a principal prova do país. É uma pena que seja por exclusão, né? Porque não tem as outras provas, né? A gente não tem tido a expectativa de que volte até a volta de Santa Catarina esse ano ainda, mas não é oficial. O Tour do Rio, a volta de São Paulo, a volta do Paraná, essas provas estão todas aí no limbo, esperando uma oportunidade de voltar a acontecerem. Vai ter uma prova aqui em São Paulo, que era a antiga volta de Guarulhos, né? A volta do ABCD, que deve rolar e deve ser tão interessante quanto, mas sem dúvida a Volta de Goiás tem o que, na minha opinião, é o que mais o ciclismo brasileiro precisa, que é constância, continuidade. É uma prova que existe já há um bom tempo e mais uma vez entregou um evento bem legal. Então, só lembrando, então, o brasileiro no outro final de semana em Palmas, no Tocantins. No primeiro momento eu achei que Palmas era perto de Goiás, achei que o pessoal ia sair de Goiás, já ia para lá se preparar, mas são mais de 1.000 quilômetros. Só de Goiás para Palmas. Né, para chegar lá daqui 2 semanas. Pois é, já é um chão, saindo de Palmas, saindo de Goiás já é um chão danado. Mas vão voltar e conhecendo os estradas por ali, quase melhor que eles fossem de bike de gravel, né? Porque né, não deve ser exatamente muito seguro para pedalar naquela região. Falo de pura ignorância. Se alguém aqui que nos escuta pode dizer, eu imagino que aquela BR que sobe lá não é das mais agradáveis. Não é um lugar de cicloturismo, assim, né? As BRs, né? Mas o fato é que o pessoal lá de Palmas está muito feliz. A gente conversei com algumas pessoas no Twitter esses dias. Eles estão muito felizes de receber a prova. Lembrando que não é um lugar de grande, ainda, né? De grande expressão do ciclismo. É um lugar que muita gente reclamou porque é fora do eixo, é custoso para lá. É um circuito de 10 quilômetros, que é uma avenidona, que você vai e volta nessa avenida. Cara, uma viagem para o Tocantins fica mais caro que uma viagem para a Europa, se bobear. Dependendo do... É muito provável, mas a galera está muito feliz de ter essa possibilidade de receber um brasileiro lá também. Acho que tem que se apegar nessas coisas, porque afinal é Brasil também. E eles estão orgulhosos de poder ter essa oportunidade. Então você fica sempre querendo que seja Rio, São Paulo, Santa Catarina e tudo mais. Mas o Brasil é enorme, né? A gente fica muito preso a esse eixo sul-sudeste e um pouquinho de centro, mas pô, o Brasil tem muito mais o que mostrar e tem muito ciclismo, né? E é preciso, eu acho até uma iniciativa legal da CBC de levar para locais inusitados e tentar trazer mais ciclismo. Eu posso fazer até um paralelo com a ideia da UCI de levar mundiais e a questão de Tour de Ruanda e provas na África, provas na China, provas em globalizar, né? A gente pode brincar e brasilianizar e aproveitar mais o espaço e o potencial que a gente tem. Porque quem sabe, cara, desse brasileiro que você tem lá em Tocantins, em Palmas, pô, tem um moleque lá que tá assistindo a prova, os olhos deles brilham, daqui a pouco ele começa a pegar a bike e pode se tornar um futuro talento campeão? Sim ou não? Você nunca sabe, mas essa é a maneira de levar a bicicleta e de agregar que mais atletas pratiquem e mais pessoas aproveitem dela, né?
É um copo meio cheio que dá para pensar isso sim. É lógico que tem um copo meio vazio que também dá para a gente ficar falando aqui, mas não é o caso, a gente não vai entrar nessa agora, porque já está lá. Acho que aí sim, Nicolas, é um ponto que vale a pena elogiar, porque esse é um circuito que já foi anunciado há meses, a data, o lugar, o trajeto, então todo mundo já sabe disso há muito tempo também. Então, isso é um mérito que não é. A gente sabe que não é comum no ciclismo brasileiro, então vale também exaltar essa decisão de poder ter essa confiabilidade. Acho que o ciclismo brasileiro precisa disso. É uma experiência legal, vai ser mais caro, vai ser custoso, vai ser sacrificante para os caras participarem lá dessa prova tão distante no primeiro momento, mas também vai ter o retorno, a gente espera disso, que vale a pena os novos campeões brasileiros que a gente vai acompanhar. Ainda tem Gregário Radio antes dessa prova, mas depois também a gente volta a falar sobre isso. Nicolas, uma ótima viagem para você. Se você tiver a oportunidade, troca o seu Chico com o do Pogacar. Ele nem vai perceber seu óculos amarelo. Fala com ele que é uma homenagem. O meu assinado por mim, né? Ele vai vir pedir. Eles estão com essa promoção de ganha o óculos assinado do Pogacar. E depois eles vão falar, pô, ganha o óculos assinado do Nicolas, né? E ele vai me pedir para trocar, certeza. Eu não tenho a menor dúvida de que ele vai topar. Eu faria o mesmo se fosse ele. E, enfim, cara, uma ótima prova para você, livre de acidentes, que você consiga fazer o seu papel, ajudar a sua equipe. Toca na madeira. Aqui, o Fabiano Belli está comentando, nosso entrevistado da semana no Gregário Site, que você beber a água da Eslovênia. A água e o vinho. Sabe, pô, muito bem. Derrapando, né? Subindo a 7 watts por quilo. Quem sabe? Ou é isso, ou é a piscina do Cocum do Valverde, mas qualquer uma das duas você está bem servido. A piscina da juventude eterna do espanhol Alejandro Valverde. Mas é melhor treinar, Nicolas. Treinar. Não, eu vou ficar com a água da Caramanhola Gregário, essa é mais garantido. Eu garanto essa e prefiro ela mesmo. Exato. sem surpresas. Cara, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui pelo menos um pouquinho esse podcast conosco. Lembrando que se você perdeu uma parte, ele fica aqui no feed do Instagram, mas também fica disponível no seu player de podcast. A gente agradece mais uma vez a Chico, que oferece esse episódio para vocês toda segunda-feira. Um último recado. Amanhã tem Nicolas Sessler, Rafael Falsarella e Ulisses Abud no Gregário Tech, falando de treinamentos de altitude. Ficou imperdível, ficou top. Vale muito a pena vocês ouvirem também. Agora sim, um grande abraço e até a próxima. Leandrão, com essa história de Digital Tech, tá ficando um expert em fisiologia e treinamento já. Putz, grila, já sei de tudo. Já vi que eu não posso beber em altitude. Um abraço.